Bom dia, Espírito Santo. Oferecimento Contalto. Você vai comprar um Ford. Venha e conheça nossas novidades. E o nosso assunto continua sendo a política. Nessa semana, o Congresso Nacional votou o orçamento do país para 2013. E o nosso assunto continua sendo a política. Nessa semana, o Congresso Nacional votou o orçamento do país para 2013. Isso mesmo, só nessa semana, 3 meses depois, quando já começou, que o orçamento desse ano foi votado, com 3 meses de atraso. E o Espírito Santo continua na lanterna dos investimentos federais. Para falar sobre isso, eu converso agora com o deputado federal Paulo Folleto, que é o novo líder da bancada capixaba no Congresso Nacional. Muito bom dia, deputado. Deputado, qual a estratégia do senhor, como líder da bancada, para mudar essa realidade que já atormenta o Espírito Santo há tanto tempo, poucos recursos federais chegando aqui ao Espírito Santo? A nossa estratégia é unir a bancada cada vez mais. Nós temos alguns exemplos de políticos nossos que estão lá no Congresso há muito tempo, com muita experiência, com capacidade de abrir portas para que a gente possa ajudar o nosso governo, nossa população capixaba. Eu tenho que citar a nossa ex-coordenadora, deputada Rose de Freitas, com uma vida pública longa e uma relação de conhecimento muito grande, pertencendo a um partido que é muito forte e que agora tem a presidência da Câmara, tem a presidência do Congresso, tem o Senado e a Câmara. Então, vou usar a experiência da Rose, vou usar a combatividade do Magno, vou usar o Lelo e o Ricardo Ferraço, que também são do PMDB. Então, é muito importante você ter esses caminhos. Nós temos uma bancada do PDT, que é muito encorpada, são 3 deputados federais. Então, a minha função vai ser ter essa bancada cada vez mais junta para que nós possamos, de forma coletiva, buscar recursos ou ir atrás do que está destinado para o Espírito Santo, que já seria de bom tamanho se a gente comparar com o passado, né? Claro que o bom seria aumentar, mas você mesmo, antes aqui a gente já estava comentando, a execução orçamentária do governo federal, o orçamento federal é uma obra de ficção. Ela não acontece, as emendas da gente que a gente coloca agora, às vezes vão sair daqui a 3, 4 anos. Ontem eu estava fui ver uma emenda do ex-senador Renato Casagrande, foi metade liberada do dia 3 de março para fazer uma quadra no município do Espírito Santo. Enfim, nós vamos ficar unidos. A minha missão, eu desde pequeno tenho essa capacidade de juntar as pessoas, a minha missão é fazer com que a bancada unida consiga ter uma representatividade maior. Agora, deputado, a nossa bancada ela é considerada pequena em tamanho e número de integrantes. Mas não está faltando melhorar essa articulação política, principalmente se a gente levar em consideração que praticamente todos os membros da nossa bancada são da base do governo. Acho que com exceção do deputado César Coronado, que é do PSDB, um partido de oposição, os demais todos estão na base do governo e mesmo assim esse dinheiro federal não chega aqui no Espírito Santo. Se bem que até o César aqui no estado faz uma ação coletiva, faz uma ação para ajudar o nosso governo. Esse problema não é só com relação ao Espírito Santo, né? Normalmente as articulações são pessoais, né? São individuais, são partidários. Os partidos que têm mais peso junto ao governo federal conseguem as coisas com mais facilidade. É o jogo político que não é de hoje. Mas se a gente ficar com reivindicações coletivas e sempre juntos, com permanência constante junto aos ministérios, com permanência de plenário, nós temos que, acho que a minha missão também é essa, estimular os colegas a se manifestarem. Nós estamos vivendo essa semana uma ameaça. Foi vocês que colocaram essa ameaça na roda da conversa da política, que é a questão da Jurong. Ontem... O porto que está sendo construído em Aracruz. O estaleiro, que eu quero crer que foi um mal entendido entre as autoridades que se comunicaram mal, apesar de que ficou uma coisa assim, meio sem explicação, que o Jurong iria para Sul, iria para o Rio de Janeiro, talvez como compensação às perdas do Ike Batista. As perdas cariocas, porque o Ike hoje é sócio do governo federal, né? Os investimentos do Ike tiveram aporte de recursos do BNDES. E o que ele está preparando lá está sem clientela. Então essa foi uma das suspeitas. Mas eu quero crer que isso foi um engano, uma coisa transitória, um mal entendido. Nós tivemos, o governador Casagrande passou lá em Brasília essa semana e houve a garantia dos membros do governo federal
que não vai acontecer a influência do governo federal para que o estaleiro Jurong saia do litoral capixaba e vá para o Rio de Janeiro. Deputado, muitas críticas aqui dos telespectadores falando dessa falta de articulação da bancada capixaba. O Júlio Elcio dos Santos, ele faz uma pergunta aqui muito interessante e é uma pergunta parecida com o Luciano Eringer, que também mandou aqui para os nossos telespectadores. Eles perguntam o seguinte, eles perguntam se essa falta de chegada dos recursos aqui não é porque os projetos apresentados aqui no Estado não são falhos. Se os projetos fossem melhor apresentados, o governo federal mandaria o dinheiro. Está faltando projeto de qualidade? Não, não falta não. Olha, nós tivemos essa semana com o Ministério, lá no Ministério dos Transportes, lá junto ao ministro Paulo Sérgio, o governador Casagrande garantiu a ele, por exemplo, a quarta ponte, que é a ponte de Cariacica, houve uma fala que ela já estaria incluída, inclusive está aqui, está em emenda, mas ela não está prevista no PAC que já está em execução. O ministro falou para o Renato Casagrande o seguinte, nosso governador, me traga um projeto de qualidade, o senhor sabe o que é projeto de qualidade, que eu me incumbo, eu, individualmente, de colocar nas próximas obras do PAC que serão liberadas agora em junho. Não há falta de projeto de qualidade. Tem essas questões judiciais. Olha a novela mexicana que é o aeroporto. A novela mexicana que é o aeroporto. O edital, lá atrás, liberado pela Infraero, publicado pela Infraero, tinha visto de origem. E aí, o Tribunal de Contas da União disse que havia sobrepreço já no edital, parou a obra. Essa novela já tem quase 8 anos. O Lula veio aqui, eu estava lá, junto aos trabalhadores, dizendo daqui a 2 anos eu venho aqui inaugurar esse aeroporto. Então, assim, não são dificuldades de projeto. Tem muito problema, a legislação brasileira ela é um pouco atrasada para dar segurança, para não haver desvio de dinheiro, mas sempre acontece, a gente está sempre vendo essa normalidade aí exposta, a imprensa faz esse papel com mais importância até do que os políticos, mas não é questão de projeto não, é questão que o governo federal tem tido um desapego para o Espírito Santo. Nós somos um estado que tem pouco eleitor, vamos dizer assim, e a gente é olhado depois, eu acho que isso tem fundamento, mas se nós ficarmos, eu volto a dizer, se nós ficarmos unidos, eu tenho essa missão, vai ser o maior desafio político da minha vida, fazer com que a bancada fique junta o tempo todo. A minha vaidade é muito pequena e eu acho que vou fazer, eu vou conseguir isso, trabalhar junto com o governador Casagrande, junto com o núcleo de governo, junto com os secretários, para que as ações sejam coletivas. Hoje, a maior parte do dinheiro do governo federal vem para programas. Cada vez menos nós vamos ficar individualizando os recursos. O dinheiro é melhor aplicado quando ele é aplicado de forma coletiva, vindo em programas, em ações das secretarias articuladas com os ministérios. Então a nossa função vai ser trabalhar nesse sentido. É claro que as emendas individuais, elas valorizam o parlamentar, valorizam o deputado, o senador. Nós vamos lutar muito para que isso aconteça. E nós vamos lutar muito para que os programas sejam cada vez mais entranhados, mais concatenados para que os recursos Deputado, venham. Ontem nós ouvimos o professor universitário e especialista em políticas públicas, Roberto Garcia Simões, que acompanha muito de perto essa execução do orçamento. Ele conversou com a gente sobre, na opinião dele, quais seriam os principais desafios da bancada capixaba. Vamos ouvir? Tem 3 grandes desafios para a bancada. O primeiro deles é que a bancada federal do Espírito Santo, atuando enquanto bancada e não uma soma isolada de 13 parlamentares federais, precisa atualizar a visão do Espírito Santo no contexto nacional e da federação. Nós não somos mais um estado que pode se comportar como um pedinte na nação. Nós estamos entre os 10 primeiros estados e isto coloca desafios para o discurso político de defesa do Espírito Santo. O segundo ponto, nós precisamos ter um acompanhamento firme da execução do dinheiro que está no orçamento da União. Porque o repasse de verbas deixa a desejar aqui para o Espírito Santo, né? Sempre a história se repete, a gente é bem contemplado no papel do orçamento, mas a execução orçamentária não tem chegado a 10%. Agora mesmo em 2012 o Espírito Santo ficou com a 4ª pior execução do orçamento. Chegaram menos de 35 milhões até agora no estado do Espírito Santo, que é um dinheiro pífio. Então é preciso ter esse acompanhamento do orçamento. E o terceiro ponto, a bancada precisa acompanhar as políticas públicas e os projetos que são de interesse do Espírito Santo. Por exemplo, segurança pública, agora mesmo tem uma medida provisória dos portos e é essencial que para que haja uma interlocução entre bancada e sociedade,
que sejam promovidas audiências públicas no Espírito Santo. A bancada não pode continuar distante do Estado do Espírito Santo. Eu acho que o perfil do deputado, o perfil parlamentar do deputado Paulo Folletto é importante, agrega, porque foi escolhido pela bancada. Agora, o que precisa mudar é o entendimento do Espírito Santo e é uma nova atitude da bancada diante da federação e do governo federal. Nós não podemos continuar com essa ideia de que o Espírito Santo é um estado pequeno, tem uma bancada pequena. Tem 13 unidades da federação que tem uma bancada menor do que o Espírito Santo e tem um melhor desempenho no Congresso Nacional. Pois é, deputado. Tá aí, desafio trazer mais recursos para cá. Dever de casa, e o Roberto tem razão, mas alguns pontos que eu abordei aqui vão ao encontro do que ele falou na entrevista. Agora, deputado, a gente está recebendo muitas perguntas aqui. Infelizmente, nós não temos tempo de passar todas as perguntas para o deputado. Eu quero agradecer ao Fábio Varejão, ao Felipe Alves, ao Elmer Henrique, que mandaram e-mails e comentários para a gente. O Elmer dizendo que é a hora da bancada radicalizar, porque a federação, segundo o Elmer, está assaltando o Espírito Santo. Tem a questão dos royalties, enfim, uma série Fundap, uma série hora também de ter prudência, né? Não adianta bater de frente, que às vezes fica pior. Nós estamos indo com muita calma, sempre em conexão, em sintonia com o nosso governador Renato Casagrande. Nós vamos vencer muitos desafios que estão à nossa frente. E essas perguntas que a gente não pôde passar aqui para o deputado, eu vou passar para o e-mail dele e depois ele responde aos telespectadores. Rapidinho, deputado, só mais rapidinho. A gente está vendo essa dificuldade de chegar a recursos aqui no Estado e a presidente Dilma criou mais um ministério lá em Brasília, já são quase 40 ministérios criados. Será que isso... Como é que o senhor vê essa criação de ministérios lá em Brasília? Não vejo que isso vá resolver. Não é o caminho, sou contra você ter um volume muito grande. A administração pública brasileira já é atrasada, já é dificultosa, não é isso que resolve. Agilidade e consonância entre os ministros, um telefonema às vezes resolve muito mais rápido do que você criar mais um ministério para se interpor no caminho de uma obra que poderia chegar com mais facilidade. Não é o caminho na minha visão. Ok, deputado Paulo Folletto, novo coordenador da bancada capixaba, falando sobre esses desafios de buscar mais recursos para o Espírito Santo, porque o Estado está lá na lanterninha no ranking de recursos que chegam aqui do governo federal, um desafio tanto para a bancada capixaba, o povo também ligando para a redação, deputado, dizendo que o senhor que a bancada tem que estar mais próxima do povo. Não ficar às vezes só lá em Brasília, só falando dessa questão de verbas, mas estar perto do povo, ouvindo o que o povo quer. Muitas perguntas chegando do norte do estado, falando que o dinheiro não está chegando lá no norte. Enfim, nós vamos passar para o deputado essas perguntas que não deu tempo da gente ler. Deputado, muito obrigado.